Olá pessoal, Arthur Calheiros aqui e é com muita alegria que estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais um pouquinho de conhecimento adquirido através dos estudos. E eu queria dar ênfase a você, a todos nós, pessoas que são um tanto quanto indecisas. E eu vou compartilhar com vocês, eu gostaria que vocês me dessem licença, que eu vou compartilhar com vocês uma leitura desse livro, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E na página 216, que começa o capítulo 14, que é Como Vencer 6 Fantasmas do Medo, os 6 Fantasmas do Medo, ele diz assim: a indecisão é o projeto do medo, está em destaque. A indecisão é o projeto do medo. A indecisão, ela se materializa em dúvida. As duas se combinam e formam o medo. O processo de combinação é lento geralmente. Por isso, esses inimigos são tão perigosos, germinam e crescem sem serem notados. Esse é um trecho do livro, da página 216, o início do capítulo onde Napoleão Hill cita esses 6 medos. Vamos ver qual que é os medos. Ele diz aqui, ó. Primeiro medo é o medo da pobreza. Vejam bem, as pessoas em comum, a grande maioria, elas têm medo da pobreza. Mas o que elas fazem além de ficar pensando que não pode, é isso, que não é aquilo, que não tem capacidade? Em vez de ficar pensando em se capacitar, em fazer alguma coisa que te afasta da pobreza, não, ela se acomoda numa situação e continua pobre. Então ela não faz nada para sair dessa situação. É preciso tomar ações. Existem mecanismos, ferramentas que ajudam a pessoa a eliminar esse primeiro medo, esse fantasma do medo da pobreza. As pessoas têm esse medo. O segundo medo citado por Napoleão Hill é o medo de críticas. Gente, vamos pensar friamente. Tem pessoas que criticam porque elas são covardes. Elas têm medo de enfrentar a verdade delas. E quando te criticam por alguma coisa que você está fazendo, geralmente é para desmotivar você de tentar alguma coisa. Porque no fundo, ela tem medo que você consiga e se der bem, e essa pessoa fica para trás. Essa pessoa talvez nem faça isso por mal, mas está no subconsciente dele, daquela pessoa, também esse medo que você se dê bem e ele não. Então, a crítica, ninguém que critica ninguém paga as suas contas, paga as nossas contas. Você já ouviu alguém fazer uma crítica para você de alguma coisa que você estiver fazendo e pagar a sua conta de luz, por exemplo? Ou pôr gasolina no seu carro do nada? Não, eles não fazem isso. Então, não tem valor. Isso aí é um medo ilusório, um medo fictício. A crítica não vai mudar em nada a sua vida, a não ser que você aceita ela para si. Outro medo citado por Napoleão Hill nesse livro, que já na página 217, é o medo de ficar doente, o medo da doença, o medo de doença. Muito bem, eu vou explicar para vocês. Quando você foca no medo da doença, por exemplo, você foca na doença, você está mandando uma mensagem para o universo que você quer ficar o quê? Doente. Então é isso que vai acontecer com vocês. Quanto mais pensarmos em doença, maior é a incidência de doença em nossa vida. É assim que o universo entende as pessoas, principalmente as pessoas indecisas, né? Outro medo que Napoleão Hill cita aqui é medo de perder o amor de alguém. Gente, todas as vezes que bater uma insegurança desse tipo, de perder o amor de alguém, provavelmente você já não tem esse amor dessa pessoa.
Pode ser quem for, pode ser pai, mãe, amigo, irmão, esposo, esposa, filho. Você já não tem, porque ninguém perde aquilo que não tem. E o que ela tem, ela jamais perde. Então, precisa rever esse conceito e ver o que cada um de nós está fazendo para correr esse risco de afastar o ente querido ou a pessoa querida, né? De deixar de amar a nós. Então, nós temos que trabalhar essa questão em não alimentar o desejo do outro de se afastar. Essa é uma maneira inteligente de você conseguir minimizar o efeito dessa perda. Tá? Outro medo é o medo da velhice. Por que o medo da velhice? Graças a Deus, quantos que não conseguem chegar na velhice? Então, nós não podemos ter medo da velhice. Nós devemos ter medo de como nós vamos estar na velhice e fazer alguma coisa. Também não adianta ter medo e ficar lá, né? Esperando, encostado no barranco. É como que nós vamos encarar a nossa velhice. O que nós vamos fazer para não ter uma velhice cheia de necessidades, cheia de dores, cheio de doenças. Aí Napoleão cita o outro medo, o sexto do medo básico, as pessoas têm medo da morte. Será que o medo é da morte? O medo é o do desconhecido. Nós temos que ter em mente que a morte é um processo natural de todo ser vivo. Todo ser que está respirando, todo ser orgânico, ele acaba chegando ao fim da sua existência. Validade vencida. Então, não tem jeito. Então, não devemos temer a morte. Devemos viver todos os dias como se fosse o último dia de nossas vidas. Viver com sabedoria, com alegria, com entusiasmo. Esse é o verdadeiro temor que nós não devemos ter, porque ele é democrático. Todo ser vivo vai passar por esse processo. É o final de uma jornada. Então, nós temos que nos ater a esses medos e analisar, que nem Napoleão diz um pouquinho mais embaixo, ele põe aqui, esses 6 medos são os básicos. Todos os outros medos são de menor importância e podem ser incluídos em algum desses 6. Quer dizer, todos os outros medos que nós temos, ele vai ter a sua raiz dentro desses 6 medos, tá? Então, a ocorrência, continuando no livro, a ocorrência desses medos obedece a ciclos, como se fosse uma maldição lançada sobre o mundo. Em tempos de crise econômica, prevalece o medo da pobreza. Em tempos de guerra, o medo da morte. Depois da guerra, o medo da doença. E por aí vai, tá? Então, medos não passam de estados de espírito sujeitos a controle e orientação. Prestem bem atenção, vou repetir. Medos não passam de estados de espírito sujeitos a controle e orientação. Então, nós não precisamos ter esse medo. Na realidade, ele é uma sensação que nós carregamos, todo ser humano carrega, diga-se de passagem, mas que é possível controlá-los, para que não deixe que ele tome conta da vida, da nossa vida, tá bom? Pessoal, o que eu queria passar era isso aí, mas eu queria que você pensasse e refletisse a respeito desses medos, porque eles nos paralisam, nos impedem da evolução, do progresso, de uma maneira geral, tá? Estude o livro de Napoleão Hill, você pode estudar esse, Quem Pensa Enriquece, que é uma versão um pouco mais simplificada, mas você pode também estudar o original. O original é esse aqui. Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. São 16 leis que regem toda a nossa vida, a nossa felicidade. Entenda-se por triunfo, não é só dinheiro, é saúde, é felicidade, é uma vida cheia de coisas saudáveis, é uma vida saudável em toda a sua plenitude, tá bom? Estude esses livros, vale a pena estudar
e se compenetrar principalmente para vencer esses medos que são tão prejudiciais, principalmente à nossa vida financeira, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, né? Se esse vídeo for relevante, compartilha com seus amigos, compartilha com os familiares. Alguém pode estar precisando, porque ele morre de medo e não sabe do que, né? E acaba morrendo pelo medo. Mas é importante estudarmos para nós vencermos os nossos medos, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.